Olá Brasil, sejam todos bem-vindos e onde quer que nós chegamos, nosso muito obrigado. Nós precisamos compreender de uma vez por todas que nós estamos sobre uma democracia espinho. Essa democracia espinho é uma mudança leve de alguns acontecimentos, ao qual faz com que o mundo possa despertar o olhar ou ter um olhar diferente sobre aquela região. Então são aproveitados alguns pontos, alguns acontecimentos sobre algumas ditaduras, sobre o totalitarismo, que possa ser aplicado ao invés de fazermos torturas, vamos dar um abraço, o abraço apertado e sufocá-los. E como fazer isso? Multas, uma vez sobre qualquer ato que possa acontecer, simples, você pode ser conduzido e ali por via de alguns acontecimentos você vai conduzir de novo, você vai sendo conduzido de novo, vai sendo conduzido de novo e aí vai destruindo completamente sua consciência. Você não está sabendo por que está acontecendo isso. São processos, são multas por via de acontecimentos banais. Essas coisas né? São pessoas que ligam, pessoas que te perseguem, pessoas que estão sempre diante da sua casa parado, você não sabe quem é, mas você começa a ter paranoia. Então, substituir a tortura por via de uma perseguição ideológica, cheia de acontecimentos que ocorrem dia a dia e que as pessoas passam a ter suas paranoias, passam a ter seu desequilíbrio psicológico. Então, essa é a democracia espinho. Essas são as condições que as pessoas estão hoje vivendo no Brasil. É você não poder falar, mas não pode citar acontecimentos ou nomes ou governos. Tem local para você fazer os discursos, mas não pode fazer discurso contra o governo, não pode falar mal sobre... Não, aliás, não é falar mal, não pode falar a verdade sobre uma pessoa que se encontra no governo, porque isso torna-se crime, você pode ser conduzido. E essas perseguições corriqueiras, coisinhas simples, vai tornando a vida do cidadão um inferno, né? Então é isso que nós chegamos a entender e é a democracia espinho. Substituindo, onde os líderes passam a ter, né, um carisma até o ponto em que eles podem agir de maneira violenta. Então, isso não é o que podemos dizer democracia. Nós temos pontos na democracia como obrigação ao serviço militar, obrigação ao voto, né, à eleição. Na democracia, as coisas têm que ser livres. Então você começa a ver que há princípios democráticos, né? Há princípios democráticos que não existem, que essas obrigações, que um país livre não pode ter essas obrigações. Então o cidadão tem que ter uma consciência, e essa consciência vem dentro de uma estrutura família, educação, dentro de uma contribuição no desenvolvimento do local onde você se encontra, e para isso não pode haver uma centralização, porque vai te faltar esse meio para que você possa desenvolver a sua casa, sua família, seu trabalho. Então, o que aconteceu com essa Constituição foi uma centralização do poder. Então, nós observamos que os estados pagam ao governo federal bilhões que deveriam ser investidos nas suas próprias áreas, como educação, saúde, segurança. Isso é notório se fizermos assim uma comparação com a iniciativa privada e o governo, sabemos muito bem que o governo tem muito mais dinheiro. Mas o que ocorre quando esses investimentos que são repassados, eles não têm um sustento ao atendimento, nem na segurança, nem na educação, nem na saúde. Por quê? Porque é um grande número de pessoas em que são
afligidos por acontecimentos até mesmo naturais, em termos de tempo, chuva, calor, vem as doenças, vem os problemas, infecções, falta de saneamento básico, falta de investimento. Os problemas vão existindo, mas porque o Estado centralizado está expropriando o Estado. E o Estado entra na obrigação de fazer o mesmo com os seus cidadãos, através da força aplicada pelo governo central. Se não houver uma descentralização, fazer com que o poder central venha enfraquecer, ao mesmo tempo ter força, e essa força, elas são atribuídas aos estados, que vai responder ao poder central com um investimento para uma administração. Essa administração vai haver muito mais investimentos nas áreas de segurança, vai haver muito mais investimentos nas áreas aos quais tem como segurança nacional, para manter a segurança nacional. Então vai ter investimento para a Marinha, para a Aeronáutica, para o Exército, para as polícias que fazem o seu trabalho, mas essas polícias, essa Polícia Federal, a polícia, vamos dizer, Polícia Nacional, ela não pode atuar nos estados que não seja nos casos que envolvam algum patrimônio ou verba do governo federal. Então essas polícias vai ser completamente reduzidas. Por quê? Porque os estados não vão repassar o suficiente para o governo para ele fazer as suas festas, para ele fazer as suas viagens. Recursos tinham que ser escassos justamente para viagem, para deputado, para senador, para presidente de autarquia, seja lá para quem for. Esses recursos tinham que sair do bolso deles. Então esses repasses dos estados, eles poderiam ser uma representação da federação e não uma representação dos estados serem obrigados, por via de uma intervenção judicial, as suas contas serem bloqueadas porque o Estado deixou de cumprir suas obrigações ou deixou de cumprir o repasse de verba. Isso é expropriação, isso é furto institucional. Esses valores, eles tinham que ser aplicados nos estados, para que o seu cidadão tivesse uma vida de qualidade, através dos impostos ou dos serviços prestados a esse cidadão, através do governo federal, é que o cidadão poderia repassar, e esses valores não seriam repassados pelo Estado, não, seria repassado dos impostos dos cidadãos, conforme o consumo de algum produto. Porque o consumo maior do produto estadual, assim o Estado teria muito mais condições de investir, trazer empresas, trazer mais enriquecimento para os estados, e assim esses cidadãos poderiam ter uma qualidade de vida, E as aposentadorias não poderiam ser feitas através do poder central. A aposentadoria tinha que ser feita por via Estado. Então essas taxas seriam simplesmente taxas de repasse por reconhecimento nacional, por uma federação, e não por uma obrigação. Aí reduziria um número enorme de investimentos sobre autarquias, empresas representativas, empresas estatal. Não precisaríamos disso. O que precisaríamos é que essas empresas teriam o braço das privações, teriam o braço da iniciativa privada, com a participação do governo e sem o voto de intrometer no mercado. Assim nós teríamos um princípio de democracia. Essas questões em que as intervenções elas poderiam ser baseadas através de justiça, o maior poder que nós poderíamos constituir é um povo consciente. E o povo sabe muito bem disso. Os acontecimentos do Rio Grande do Sul é o sinal de que o povo não precisa de governo. É um sinal que o povo só precisa ter uma administração, uma orientação para fazer o seu papel. Porque todos nós brasileiros somos altruístas para ajudar a momentos em que um precisa do outro. Olha a dificuldade que nós encontramos. Pessoas desviando dinheiro, desviando
alimento de pessoas e ainda por cima tendo que repassar bilhões para o governo federal para não fazer nada. Para liberar 5 bilhões é uma luta. O nosso Congresso Nacional seria completamente reduzido. Nossa Câmara seria completamente... Nós não íamos precisar de deputados, vamos dizer, provincianos ou deputados estaduais, que teria maior responsabilidade, seria maior escolha, porque o povo teria mais educação, teria mais saneamento básico, porque era representado pelo governo do Estado. Os governantes que quisessem ser presidente seria, mas não teria tanto poder a ponto de intervir, massacrar, expropriar. Não teria esse tipo de comportamento. Isso é uma liberdade baseada na propriedade. Essas questões é que nós precisamos trazer à tona e precisamos desmantelar esse sistema que aí se encontra, porque não vai sobreviver. Não vai ter como sobreviver. Nós vamos fabricar lixos humanos. Vamos fabricar pessoas miseráveis. E aí, essas pessoas miseráveis vão precisar de um prato de comida. É aonde o governo atua com todas as forças, prometendo e mentindo. Isso não pode acontecer. Sobre as questões judiciais, eu acho que cada estado deveria ter os seus ministros, ao invés de desembargadores, seriam ministros para julgar. Caso ocorresse um julgamento que fosse inconstitucional por via de proteção de um cidadão ou mesmo de um órgão atendente do Estado, então seria, sim, atuado pelo Supremo, ele ia julgar esses atos. Mas o Supremo não poderia intervir nos estados de forma diretamente através de canetada. Isso seria uma democracia. A não ser que o Estado recorresse, ou o cidadão recorresse, ou uma entidade recorresse, uma empresa recorresse, aí sim deveria, mas não da forma. Tira o governador, de uma forma eleita democraticamente, tira o deputado, tira o vereador, tira... Isso não pode ocorrer dentro de uma democracia. Isso ocorre dentro de uma democracia espinha. Então, isso não é democracia. Então, isso é uma democracia espinha com poder centralizado, que amanhã nós vamos ter uma pessoa com todo o poder ditatorial, totalitarista, de maneira que os confins da terra vai ter medo da pessoa, porque nós vamos ter pessoas à disposição a mendigar um prato para vigiar você. Então, os estados estão nessa condição. Então, os governadores, tem os governadores que conscientizam de que é necessário se curvar para o poder central. É evidente que essas pessoas têm os seus custos, têm os seus privilégios, contas suspensas, pagamentos suspensos. Outras pessoas que subiram ao poder, com certeza, vai amargar para poder pagar, porque eles vão cobrar de maneira ferrenha. Isso nós estamos vendo aqui também no estado de Minas Gerais, isso ocorre em São Paulo, ocorre em Goiás, ocorre em todos os outros estados da federação. Quer dizer, a Constituição dos estados praticamente elas perderam o valor, assim como a Constituição Central perdeu o valor, para atuar sobre uma ordem do estabelecimento. Esse grupo que comanda é que faz com que venhamos ter uma consciência mentirosa de uma democracia onde o cidadão não pode ter sua liberdade ou mesmo sua expressão essa em que você não pode afirmar uma verdade, a verdade passa a ser uma averiguada ou equivalente ao entendimento daquele ao qual nós falamos, recorre, não, a sua verdade para ser mentira, a minha mentira para ser verdade, e você vai receber o processo e você vai receber a devida ação, aquilo que você não falou. E olha, mesmo que ocorra, não haver uma punição ou um valor sobre aquilo que você falou, mas você fica com um processo. Qualquer coisa, um processo, mais outro processo, você está processado. E aí é simplesmente narrativas o suficiente para pessoas dizerem, olha, essa pessoa aqui tem muito processo, vamos impedir dela ser A, B, C, D. E assim nós estamos vivendo. Mas em relação ao povo, em relação à administração, nós temos muito o que aprender. Muito, mas muito. Estamos bastante atrasados
em relação a outras nações e que a realidade da coisa é essa que nós estamos vendo. Deputados saem no mundo mostrando o que está acontecendo, onde deveria resolver, atuar, resolvendo o seu papel, que é resolver as formas a qual lhes são atribuídas. E isso não está acontecendo. Isso já é um princípio que devemos temer tudo que está à nossa volta. Um abraço a todos. Até mais.